pessoal, como terceira atividade, só para a gente fechar esse tópico de estruturas condicionais, né? A atividade 3 dessa semana vai consistir no seguinte: faça um programa em C, tá? Programa em C, então você vai ter que me entregar lá no ambiente um arquivo fonte contendo a implementação dessa solução. Esse arquivo ele tem que ter a extensão .c, tá? Não é algoritmo aqui, que é programa em C, tá? Código fonte em C. Que implemente uma calculadora que possibilite o usuário realizar os seguintes cálculos: adição, subtração, multiplicação, quociente da divisão, quadrado, cubo e inverso. Beleza? Cada operação tem uma especificidade, né? Por exemplo, a adição, subtração, multiplicação e quociente da divisão, né? Se o usuário escolher uma dessas, se o usuário escolher uma dessas, o seu algoritmo, seu programa vai ter que pedir para o usuário informar 2 números, certo? Em contrapartida, se o usuário solicitar, né, que seja calculado, se ele escolher a opção quadrado, cubo ou inverso, o seu algoritmo, o seu programa vai ter que ler da entrada somente um número, tá? Então tem essa diferença. E depois, para cada opção escolhida tem a respectiva mensagem na saída, né? Se o usuário colocar adição, escolher adição, o seu programa vai ter que calcular o valor da soma desses 2 números que ele leu anteriormente. Subtração, mesma coisa. Produto, mesma coisa. Ah, existe uma ordem? Existe. O usuário vai ter que informar 2 valores. Vamos supor que seja x e y, né? Então, o valor da soma vai ser x mais y, ou seja, o primeiro número mais o segundo número. O valor da subtração, mesma coisa. Primeiro número menos o segundo número. Produto, mesma coisa, né? No caso, o produto, a ordem dos fatores não altera, né? No quociente da divisão tem uma especificidade ainda, né? O usuário vai ter que informar 2 valores, x e y, e eu vou ter que calcular o quociente. Só que eu tenho um problema: se o segundo valor for igual a 0, eu não posso calcular a divisão. Eu tenho que imprimir na saída essa mensagem que está em amarelo: não existe divisão por 0, tá? Se isso aqui acontecer, eu não posso calcular a divisão. Caso contrário, eu calculo o valor da divisão normalmente. Tudo bem? Próximo. Se o usuário selecionar a opção número 5, então você vai ter que calcular o valor do número que ele informou, né? Solicitar que o usuário informe esse número e imprima na saída valor ao quadrado. Mesmo vale para o cubo, e o inverso a gente já fez isso nos algoritmos anteriores, né? Imprimir o número com o sinal trocado. Tudo bem? Então, seu programa tem que apresentar um menu correspondente a essa tabela acima, né? Com essas opções. O usuário escolhe uma dessas opções, pode ser, por exemplo, através de um número inteiro, né? Igual está destacado aqui na primeira coluna, em vermelho. Se ele colocar 1 é adição, se ele colocar 2, subtração, 3, multiplicação, assim por diante, né? E na sequência, o seu algoritmo tem que ler da entrada 1 ou 2 números, de acordo com a situação, pela opção que ele escolheu, né? Pela operação que ele escolheu. Depois ele realiza o cálculo e imprime na saída devida a mensagem. Tá? Então vamos supor que o usuário informou na entrada a opção número 5. O que o seu programa vai ter que fazer? Vai ter que ler da entrada 2 ou um número? Um número só, né? Porque a opção 5 é o quadrado, e o quadrado só precisa ler da entrada um número. Então vai ter que pedir para o usuário informar somente
um número, tá? Vamos supor que o usuário coloque na entrada número 6. O que o seu algoritmo, o seu programa vai ter que calcular e imprimir na saída? O valor desse número elevado ao quadrado. Então a resposta, o resultado que vai ter que ser impresso na saída é 36. Tudo bem? Vamos supor, outro exemplo, vamos supor que o usuário selecionou a opção número 2. A opção número 2 significa que ele quer calcular a subtração. Então, subtração é preciso ler da entrada 2 números. Então, o seu programa vai ter que solicitar ao usuário 2 números. Certo? Vamos supor que o usuário colocou 7 e 11. O que o seu programa vai ter que calcular e imprimir na saída? A subtração do primeiro pelo segundo, que no caso é menos 4, certo? Eu sempre calculo o valor do primeiro, que ele informou, menos o segundo. Isso vale para todas as outras que envolverem operações de 2 números. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Bom trabalho a todos. Atividade individual, tá? Quaisquer dúvidas, me procure pelo e-mail, no chat, no fórum lá do ambiente. Tudo bem? Um abração a todos.